turma, boa night, né? Boa night, boa noite, boa tarde e bom dia para você, corintiano. Pós-jogo, Botafogo 1, Corinthians 4. Que isso, hein, Corinthians? Que isso, hein? Você é totalmente surpreendente, tá? Corinthians que jogou mais ou menos aí no primeiro tempo. Não é muita chuva lá em Ribeirão Preto, a gente vai falar sobre o jogo, né? O Corinthians goleou fora de casa. O Corinthians não goleava faz tempo, ganhar fora de casa mais tempo ainda, tá? Chegou o português arrumou o time do Corinthians, tem um grande desafio no final de semana agora, que é o Palmeiras, e eu vou te falar que tá bem pau a pau, né? O jogo, né? O Palmeiras que joga amanhã, a gente vai falar da situação dos grupos também, beleza? Mas, antes de mais nada, se você não é inscrito, você se inscreve aqui embaixo. Você ativa o sininho, né? Por quê? Porque você ativando o sininho, você fica ligado em todos os vídeos aqui do canal. Tem pós e pré-jogo, tá? Pós e pré. Você tem novidades, você tem mercado da bola. Vai encerrar na semana que vem a primeira perna das oitavas da Champions, a gente vai falar sobre isso. A gente deve falar do sorteio da Libertadores, né, para a fase de grupo, Sul-Americano que tem a ver com o Corinthians, então fica muito ligado aí, porque tem bastante conteúdo no canal. Beleza? Então vamos pro jogo, né? Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né? O Corinthians venceu, goleou fora de casa 4-1. O placar sugere, né, uma goleada para o Corinthians, uma superioridade, mas um primeiro tempo que foi bem meio a meio, né, bem pau a pau os dois. Os dois times jogaram, né, choveu muito, 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 muito. Segundo tempo diminuiu um pouco, mas continuou chovendo. Mas o jogo muito mais brigado, né, muito mais guerreado do que jogado. O Corinthians faz logo um gol no começo do jogo, se não me engano, 7 minutos. Romero num segundo rebote do pênalti que o Maicon perdeu, tá? Depois o Botafogo vai empatar num chute de fora do argentino lá do Botafogo, tá? Me falhou o nome do rapaz agora. E aí o jogo ficou muito brigado com o Botafogo jogando melhor. Não sei o que o seu Antônio fez, mas o seu Antônio conversou com o povo, né? Porque os caras voltou melhor, ele deve ter organizado o time do Corinthians. Antônio, bom técnico, tá? Já se mostrou que vai jogar nesse 3-5-2 aí, mas que consegue também jogar com a linha de 4. Como diz o Silvinho, domina, né, a formação de 4. Mas parece que o principal, né, o principal formato tático é o 3-5-2. E esse formato que tende a se adaptar dentro do jogo, né? Então, porque são 3 zagueiros, mas às vezes parece que o Caetano faz lateral esquerda, passa junto com o Wesley. Você às vezes diminui um pouco o meio de campo, pode jogar com um na frente lá só que é o Roberto. O Roberto que fez o gol, mas não jogou bem, tá? Não é que ele não jogou bem, porque ele jogou mal, tudo fez não, porque não é a dele mais fazer isso, né? Não é a dele fazer esse pivô de costas. A gente sempre falou, né, que é o Bagre, né? Tava no momento de Bagre, mas que a gente acreditava nele e ele tá aí, né, mano? 3 jogos, 3 gols. O Rojas entrou, segunda assistência do Rojas em 2 jogos, tá? Então o Rojas jogando bem também. O Yuri Alberto fazendo seus gols. Romero impressionante, né? Se o Wesley não faz o gol dele, ele podia tocar pro Romero sozinho, e o Romero fazia o hat-trick dele, então o Romero tá lá. Acho até interessante colocar o Yuri Alberto aberto pro lado e o Romero centralizado ali para ter mais movimentação e os dois trocando de posição. Não sei se o Antônio pensa nisso de alguma forma, né? Já que não tem o Pedro Raul. Mas é isso. O Garro um pouco apagado hoje, mas o Garro não menos participativo, tá? Acho que chegou menos bola nele do que estava chegando nos outros jogos, mas o Garro um pouco menos participativo, mas é porque as coisas não estavam chegando nele. Mas ele estava assim desenvolvendo um bom jogo, bom passes, né? Dando lançamentos. Ele começa o gol do Roberto aí que começa, porque ele abre pro Rojas, o Rojas no tempo certinho dá lá a bola pro Yuri. O Michael dá assistência pro Wesley, né? Boa abertura do Michael também. Cara, sincronizadinho, porque se ele demora mais um pouquinho, o Wesley ficava em impedimento. O pênalti, eu não achei pênalti,
mas é um pênalti que dá pra se marcar, mas eu acho que a gente tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. A gente é corintiano, mas tem que falar a verdade. É um pênalti que dá pra se marcar, mas eu não achei pênalti, não. É questão de interpretação, tanto é que o VAR não chama, eles devem ter se comunicado lá. Aí o Corinthians toma o gol de empate, né? O Corinthians faz 1 a 0 no rebote do rebote, né? Porque o Michael perde, se não me engano, o Yuri chuta, o goleiro defende, e aí o Romero dá uma cabeçada no alto, né? Pelo alto, em vez de cabecear para baixo, ele dá uma cabeçada pelo alto. E a bola acaba entrando. 1 a 0. Aí num rebote lá o argentino do Botafogo faz o 1 a 1 e aí o Botafogo vai pro intervalo jogando melhor, um pouco melhor, trocando mais passes. Mas o jogo ainda muito obrigado pelo estado do gramado. Parece que dá aquela diminuída na chuva no segundo tempo e consequentemente o Corinthians coloca mais a bola no chão, já faz 2 gols rápidos aí, né? Até 20 minutos do segundo tempo já estava 3 a 1. Gols do Wesley no contra-ataque e depois o gol do Romero, né? Gol do Romero e o Wesley. E aí depois o Roberto fecha a conta 4 a 1, né, mano? E o Yuri sai ovacionado, o Garro sai ovacionado. E a torcida entendeu, né, que não era culpa do Yuri, né, mano? Que alguns, né? Claro que tem que pegar no pé, sim. Eu acho que tem que pegar no pé, porque o que o Yuri Alberto tá fazendo era brincadeira, né? E agora foco total no Palmeiras, 6 horas da tarde, domingo, derby paulista, Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri, tá? Não deve mandar o jogo no Aliança por causa do gramado, vai ser na Arena Barueri. Confronto dos portugueses, seu Antônio que veio muito bem, tá? Deixa eu falar um pouquinho da substituição. A gente vai para as notas, a gente vai falar dos próximos jogos, de quem está disputando aí com o Corinthians as vagas, tá? Nota do Cássio, o Cássio um pouco inseguro ainda em alguns lances. Vou dar nota 4 pro senhor Cássio, tá? Félix Torres não comprometeu, não fez nenhum toque errado, nada, dessa vez não perdeu muito no corpo. Nota 6 pro Félix Torres, tá? Gustavo Henrique que estreou, né, mano? Gustavo Henrique estreou. Eu imaginava ele um pouco mais lento, ele foi substituído depois pelo Hugo. E aí o Caetano voltou para ser zagueiro, né? Na linha de 4 que o Antônio faz depois. Achei que ele era um pouco mais lento, ele era um pouco rápido e tal. Não enrolou com a bola, nada, acho que foi bem. Um recua, outro que aí deu errado lá pro Cássio. Nota 6 também. E o Caetano, cara, Caetano nota 3. Caetano meio juvenil, né, mano? Ele fez uma falta boba, deu alguns passos errados, nota 3 pro Caetano, tá? A dupla de volantes, Ranielli e o Michael, dessa vez sai o Michael e entra o Fausto Vera. O Fausto Vera entrou um pouco melhor, nota 3 pro Fausto Vera, porque não deu tempo de avaliar direito, então 3 pro Fausto Vera, tá? O Ranielli jogando muito bem, mas um pouco mais apagado hoje, um pouco mais apagado. Como foi muito brigador o jogo, a questão de técnica foi um pouco apagado todos os jogadores, então nota 5, tá? Garro e o Wesley muito bem, nota 8, tá? Continua naquele. Voltou a ser o Wesley do Luxemburgo. Acho que o Antônio Oliveira falou pra ele: ó, você é só destro? Corta uma hora ou outra pra esquerda, leva pro fundo, aí depois você puxa pro meio. Porque você coloca aquela dúvida, né? Com o Mano ele tava sempre puxando pra dentro, tava marcado. Ele ainda dá uma enrolada ou outra com a bola, mas jogou bem, nota 8. O Garro um pouco participativo, né? Um pouco menos participativo, não que ele não tenha participado do jogo, mas um pouco menos participativo. Nota 7 pro Garro, tá? Ali na frente ali a gente tem o Michael também, né? O Michael que jogou. A gente não deu a nota, né? Nota 8 pro Michael também, mas que vem jogando bem, né, mano? Desde a chegada do Antônio Oliveira, ele contra português agora ele jogou bem, então um pouco mais adiantado, jogando um pouco melhor, não é isso? Claro que é. E a gente tem o Yuri Alberto com o Romero nota 9. De verdade, nota 8 pro Romero. O Romero fez só os 2 gols. Ele só fez 2 gols. É só isso que ele fez no jogo. O Yuri Alberto, ele fez gol também nota 6, porque ele foi muito apático no primeiro tempo, né? Mas é aquela questão, né, mano? O rolê do pivô não é a dele, tá? Não é a dele o rolê do pivô. Então, acho que é isso. Aí entrou o Rojas deu uma assistência, nota 6.
O Rojas que você vê e começa a entender como é que é o futebol dele, que é aquele futebol um pouco mais lento, que cadencia, né? Mas você vê que tem qualidade. A assistência que ele dá pro Roberto é boa, né? Então, beleza, o Matheus Araújo não deu tempo de dar nota, porque ele não pegou na bola, o Hugo também não. E o Mosquito sofreu uma falta ou outra lá também, ele entra no lugar do Wesley depois. Beleza? A gente vai falar agora do quê? Dos próximos jogos, né? Dos próximos jogos. E a gente vai falar aqui, ó. O Corinthians briga no grupo contra todos, né? Porque é Mirassol com 10 pontos. Aí tem o Bragantino com 13 pontos, não é isso? Bragantino com 14 pontos. Inter de Limeira 10. E o Inter de Limeira ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Ele vai jogar amanhã. Ainda tem um jogo a mais. E aí o Corinthians, né? São esses os 4 times. O Mirassol que joga o Botafogo em casa na próxima rodada. Já jogou nessa rodada. Pega o Palmeiras fora, Portuguesa fora e o São Bernardo em casa. Então, basicamente, tem 2 jogos complicados aí. E 2 jogos contra o Botafogo e a Portuguesa. O Bragantino, que joga contra o São Paulo no Morumbis, né? Ituano fora, Santos em casa e o Guarani fora, né? Tem um pouco mais de trabalho, né? O Bragantino. E eu acho que ele perde ponto pro Santos, São Paulo ali. E pode perder pro Guarani também. O Corinthians tem que aproveitar isso. E aí Inter de Limeira que tem bastante jogo ainda, né? Ela joga amanhã contra o Novo Horizontino em casa. E aí ela sai para jogar nessa ordem, tá? Água Santa e Santo André fora. Joga com o São Paulo em casa, o Ituano em casa e o Santos fora. A Inter de Limeira que pega o Novo Horizontino, que deu uma pressão no Palmeiras, perdeu e ganhou do Corinthians. Tem o Água Santa fora, que é o atual vice-campeão, né? Não tem o Carpini, claro, tá no São Paulo. Santo André que briga para não cair. São Paulo em casa que tá brigando. Ituano que tá brigando ali embaixo também. E o Santos, líder isolado na questão. Não tão isolado, né? Mas na questão geral aí o Santos 19 pontos, tá? Aí o Corinthians joga no próximo domingo, como eu disse, contra o Palmeiras, fora de casa. E aí ele vai a Cianorte, né? Vai ao Paraná, se não me engano, a Maringá, jogar contra o Cianorte pela Copa do Brasil. É um jogo só, com eles tem que vencer esse jogo ou empatar para se classificar. Na volta, ele pega a Ponte em casa, o Santo André em casa e vai jogar com o Água Santa fora. Basicamente é só o Palmeiras e a Ponte, né, que tem algumas dificuldades, mas parece que o Antônio resgatou a torcida, né, na Neoquímica Arena. Então, esses 2 jogos em casa podem favorecer muito o Corinthians. Então, o Corinthians, por exemplo, se ele perde o Palmeiras no domingo, que eu acho que isso não pode acontecer, ou não vai acontecer. Acho que, claro que o empate é muito bom para o Corinthians e muito ruim para o Palmeiras, né? Em questão de como estão os 2 times agora, né? Nesse momento. Mas o Corinthians vem com uma mínima chance de vitória, porque o Antônio Oliveira pode sim surpreender o Abel. E o empate é muito bom, tirando ponto do Palmeiras e pontuando, né? Que é muito importante, já que o Bragantino, por exemplo, joga com o São Paulo no Morumbi. Não é isso? Ó, então o Mirassol joga com o Botafogo em casa, o Bragantino joga com o São Paulo no Morumbi. A Inter de Limeira joga amanhã com o Novo Horizontino e pega o Água Santa, o Corinthians pega o Palmeiras. E depois os outros times vão ter São Paulo e Santos, na maioria deles, né? São Paulo e Santos. Exceto o Mirassol, que vai jogar com o Palmeiras. E aí a tabela do Mirassol, eu acho até a tabela um pouco mais fácil, né? Já que vai jogar com o São Bernardo, eu acho que é e o Palmeiras. Então todos ainda têm 2 jogos complicados, o Corinthians tem pelo menos um, que é só o Palmeiras. Então é totalmente viável o Corinthians classificar. E como disse nosso presidente, se deixar chegar, ninguém segura, né? E é isso, acabou a farra, não é isso? Acabou a farra. E é isso que eu tenho para falar hoje. Estou esquecendo de falar alguma coisa. Já dei as notas. Botafogo 1, Corinthians 4. Já falamos das próximas rodadas. Acreditamos na classificação do Corinthians. Acho que a questão do rebaixamento já se foi, né? E vamos ver como o Corinthians vai jogar domingo contra o Palmeiras, tá? Fazia tempo que você não olhava para o Corinthians e não achava que o Corinthians podia vencer o Palmeiras. Vamos ver como que vai ser esse jogo no domingo aí, sendo que o favoritismo é todo do Palmeiras, tá? Todo do Palmeiras. Vamos ver como que o Antônio Oliveira vai montar esse time aí para segurar Rafael Veiga, Rony, o Flaco Lopes, que é muito bom de cabeça. Não sei se o Gustavo Henrique estar jogando hoje já é uma premissa disso. Então o Gustavo Henrique já vai colar no Flaco Lopes
no domingo. E é isso, tá? Vamos que vamos. Valeu, falou. Se você curtiu, like maroto, você não é inscrito, você se inscreva. E comenta aí o que você achou. Você acha que o Corinthians vai classificar? Você acha que o negócio do Corinthians é contra rebaixamento mesmo? O Corinthians vai ficar no limbo ali? Tem reforço pra chegar. A gente tem Mateuzinho pra chegar ainda. Pedro Henrique e Igor Coronado, né? No vídeo anterior, achei muito que... Esperava muito que o Igor poderia jogar contra o Palmeiras. Acho muito difícil. Mas eles têm que ser inscritos até o dia 16, que se não me engano é na sexta-feira, porque depois não pode mais se inscrever mais nada no Paulistão, só se classificar para as quartas, beleza? Então aqui é o Cidão, valeu, falou, boa noite, boa tarde e bom dia, corintianos, valeu, tchau, tchau.